só como professora mesmo, trazendo as minhas experiências. É um trabalho também de mestrado que é feito na colônia Santo Antônio do Prata, que nós fizemos a pesquisa no município de Igarapé-Açu, a 180 quilômetros da capital, Belém. Então, é uma... Professora, com licença, me desculpe lhe atrapalhar, é só por motivos de problema no áudio. O seu áudio está com algum ruído de algum ventilador, provavelmente, e aí acaba atrapalhando o áudio. Aí, se a senhora puder ajustar Tá, isso, fica melhor a experiência. Obrigadão. Ficou melhor, assim. Ok, ok, conseguimos o contato obrigada. com a Aparecida. Ok. Certo, então acho que dá para dar continuidade. Ah, tá, tava tendo ruído também, tá, melhorou agora, com certeza. Melhorou sim, Melhorou, melhorou sim. melhorou. Pode A gente Melhorou. continuar. conseguiu colocar a capa do livro aí. Então, esse trabalho é uma extensão da sua pesquisa já de mestrado nessa área, nesse assunto, certo? É o meu trabalho de mestrado, está Ah, sim. nesse livro, tá? Então, boa tarde a todos, todas e todos que estão participando do nosso curso de extensão. Meu nome é Gessina Ferreira da Silva, sou doutoranda do PGEDA, UFPA. É um programa de pós-graduação de doutorado em rede, são várias universidades da região norte que fazem parte, né? Belém, Manaus, Santarém, Acre, Tocantins. Então, são várias universidades e nós viemos aqui apresentar, eu estou aqui para apresentar o trabalho de dissertação, que foi feito, né, em 2019, na UEPA, na Universidade do Estado do Pará. A orientadora que contribuiu a este trabalho foi a professora doutora Socorro França, professora da Universidade do Estado do Pará. Então, esse livro se chama Instituto Santo Antônio do Prata, 1891, 1889 a 1921, desculpa, missionários capuchinhos e a educação de meninas índias no município de Igarapé-Açu. Ok, pode passar. O objetivo deste trabalho é analisar como se deu a educação de meninas no Instituto Santo Antônio do Prata, né, as meninas índias, neste município que fica a 180 quilômetros de Belém. Esse livro, esse trabalho compreende 5 sessões. Nós vamos poder observar na introdução, que é a parte primeira, né? Nessa parte primeira eu venho trazer um pouco eu apresento as motivações, né, desse estudo, apresento o problema de investigação, os objetivos, o percurso metodológico. Na segunda sessão eu vou falar dos padres capuchinhos lombardos no Pará, a história deles, como o ano que eles chegaram no Brasil, a questão deles se situarem primeiro em Pernambuco, depois Maranhão, ficaram aí no Maranhão, e através de contatos com o governo do estado do Pará, eles chegam no Pará em 1889, que é o ano que eles fundam, né, uma colônia. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre a educação das meninas, propriamente dita, né, no Instituto. E no quarto capítulo, eu vou falar sobre os múltiplos espaços de educação que as meninas tinham na Colônia do Prata. Então, eu vou abordar aí os espaços que foram organizados, né, para engendrar uma educação para essas meninas, uma educação produtora de novos sujeitos. E diferente, no caso, do grupo social que as meninas
eram, né? Porque as meninas elas ficavam internadas, eram trazidas pelos pais e eram internadas no instituto e ali elas ficavam. E a quinta parte nós vamos falar sobre as considerações, né? As considerações finais deste trabalho. Então, as motivações do estudo, como eu falei na introdução, eu sou professora, fiquei em sala de aula durante 18 anos com educação infantil e fundamental, sou do município de Abaetetuba. Este município tem um colégio, um instituto, que é das Irmãs Missionárias Capuchinhas, e que no momento da minha entrada no mestrado, da apresentação do projeto, eu ia falar sobre esse instituto aqui em Abaetetuba. O problema da investigação, eu venho buscar nesse trabalho entender, né, como se dava a educação dessas meninas. Quando eu estive no instituto para começar, achando que eu ia fazer a educação, o trabalho da educação aqui nesse instituto em Abaetetuba, eu percebi, através das fontes, que existia um trabalho primeiro a este instituto que chegou aqui em Abaetetuba em 53. E aí eu fiquei muito interessada nesse trabalho, que esse trabalho era o trabalho lá no Instituto do Prata, lá em Garapé-Açu, lá no início, no final do século XIX, que ficou, que foi criado, e eu fui começar a ler, né? E eu fui entender que tinha primeiro uma história, então eu falei assim, então eu vou primeiro a esta história, né? Vou primeiro contar como eles chegaram, como foi criada essa congregação, e depois eu venho buscar a história de como elas chegaram no meu município. Então, é muito interessante essa história, porque a gente se propôs a investigar essa investigação, ela foi muito interessante, então nós, como principal, era como analisar, né? Como vamos analisar essa educação, como se deu esse processo educativo das meninas no Instituto Santo Antônio do Prata. Os objetivos específicos primeiro foram identificar os princípios religiosos e educativos que marcaram a educação dessas meninas, caracterizar os saberes e práticas educativas que se fizeram presentes na ação missionária dos capuchinhos com essas meninas e identificar as condições de ingresso e permanência das meninas no local, né, na colônia, no instituto. O percurso metodológico, nós vamos trabalhar na nova história cultural, numa história vista de baixo, como a nossa querida Cida falou ainda há pouco, uma história não decolonial, né, mas assim, trazendo mais um trabalho de dar visibilidade a esses sujeitos que são e que foram e continuam sendo invisibilizados pela sociedade, né? Pelo momento de trazer essa história, poder trazer como eles são, o que eles pensam, sua cultura. Então, ter essa oportunidade de falar sobre eles. Pode passar. Os padres capuchinhos o segundo capítulo, que eu venho trazer um pouco deles, os padres capuchinhos lombardos no Pará, trabalho missionário e educativo. Nesse capítulo a gente vai abordar o trabalho de evangelização, né, com o objetivo de catequizar os índios. Então, o governo do estado lança um convite aos frades, os frades aceitam, escolhem, tem todo o aval do governo para chegar no Pará e escolher a melhor região para poder trabalhar com os índios. E a missão chega aqui com o fundador, né, o Frei Carlos. O Frei Carlos chega e faz todo esse apanhado da história do local, vê o local,
e próximo ao município de Igarapé-Açu, no município de Igarapé-Açu, próximo aos rios, Rio do Prata, ele encontra as aldeias dos índios Tembé. Eu uso a palavra Teneterrara, a Cida fala Tenterrar. Então, a gente tem uma certa diferenciação, mas assim, a história é muito interessante. E os índios tinham as aldeias, e aí o Frei justamente escolhe esse local para que possa fazer, né, o aldeamento, a colônia. Vem também a história do massacre de Alto Alegre. Eu uso também, Cida, o Mércio para trazer um pouco dessa visão dele, da pesquisa que ele fez, né, nesse capítulo e outros autores. E também venho falar sobre uma segunda expedição de padres lombardos, que é a vinda do Frei João Pedro. O Frei João Pedro vem ser um homem que vai substituir Frei Carlos, porque com o massacre de Alto Alegre, Frei Carlos fica impossibilitado, tem uma dificuldade muito grande de continuar. E aí vocês podem ver algum deles, né? Aí no centro é o Frei João Pedro. O Frei João Pedro é o incentivador e é o fundador da Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas. Pode passar. O terceiro capítulo, a educação de meninas índias. Eu venho dar ênfase muito ao município de Igarapé-Açu. Né? Por que Igarapé-Açu? Venho trazer a história desse município, venho trazer o contrato do governo. É muito interessante esse contrato, ele era por 15 anos. O governo do estado assumia completamente todos os gastos em relação à colônia. E os missionários, eles tinham um salário, as irmãs também tinham um salário, né? Então, mas a colônia também, os freis, eles eram muito assim atuantes em relação ao espaço que eles usavam para plantação, para criação de gado, para outras coisas que eles tiravam do meio para também fazer parte da alimentação, para vender, para ganhar também um dinheiro em relação à situação que eles viviam ali. A população, os aspectos sociais e políticos da região. Nós vamos falar também um pouco sobre a estrada Belém-Bragança, uma estrada que foi muito útil para os capuchinhos, para toda aquela região lá. Vem falar um pouco disso. Vem falar da educação das meninas, como era feita, as disciplinas, os seus afazeres, como as irmãs chegaram e como elas começaram a assumir esse trabalho com as meninas, e as suas notas, os seus movimentos em todas as ações, em todos os espaços da colônia. Pode passar. Aí nós temos uma foto. Essa foto é em frente ao Instituto, em Igarapé-Açu. Aí nós temos as irmãs, as meninas, todas vestidas. A partir de um tempo em que o Instituto começou a funcionar, eles também começaram a receber meninas órfãs. A gente vem trabalhar também a infância desvalida, né? Essa infância que no século XIX vem chamar muita atenção dessas crianças, órfãos de pais, de pai, de mãe, crianças deixadas pela rua, meninas que não tinham como sobreviver, e também meninas que moravam próximo à localidade, porque aí o Instituto ele era ele era de renome, então ele era uma educação primada, e as pessoas por perto, os pais, a gente vê nas fontes como eles chegavam de todos os lugares para querer
conseguir uma matrícula. Então, tanto era para as meninas, depois de um tempo passou a ser das internas, mas tinham meninas que estudavam, mas não moravam. Pode passar. Eu venho trazer também essa foto mais assim detalhada, a foto que vocês viram lá das irmãs das meninas, a fachada era assim, o instituto que foi primeiro criado, o Frei Carlos se empenhou muito para que esse instituto funcionasse, fosse logo feito, que o governador disponibilizasse logo mão de obra e material para construir, porque o trabalho que eles vinham fazendo de evangelizar e catequizar os índios adultos não estava dando resultado. Então, as meninas, as crianças, as meninas, tendo o instituto, o lugar, as irmãs, as freiras para cuidarem, seria o mais rápido o aprendizado, a civilização, a catequese. E as meninas eram um ponto estratégico na questão social dos índios Tembé, porque a menina era primordial em relação à questão da família na sociedade Tembé. Pode passar. Esse aí são algumas fotos dos espaços da colônia. Essa foto foi tirada de um trabalho do médico, o médico Souza Araújo, que depois que ele foi vendido, depois que a colônia foi vendida, ele tirou algumas fotos, né? Nós podemos ver lá em cima a vista aérea, os espaços mais embaixo, do outro lado o instituto, a igreja ficava bem próximo do instituto, a enfermaria, um hospital. Então, tudo isso aqui era usado lá com as irmãs. E tudo isso que foi empenho do governo do estado e os freis, né? O frei, a ordem lombarda, que ali chegou e construiu tudo isso. Eles se empenharam muito. Pode passar. Aqui é um momento de um evento que era muito comum. Visita de governadores, visita de políticos. A colônia ela recebia muitas pessoas assim, da sociedade paraense. Os governadores iam sempre visitar, os inspetores iam sempre visitar, ver como é que estava saindo, como que as crianças estavam sendo educadas, uma supervisão. Então, quando era dias de visitas, eles apresentavam, tinha banda, as meninas cantavam, e também muitas quermesses, procissões, dias festivos, religiosos, era todo movimentado, todo mundo se movimentava, e as crianças participavam em tudo, e as meninas também. Nós podemos ver a igreja e lá do lado o instituto. Pode passar. Então, as nossas considerações é dizer que este estudo ele pretendeu lançar a luz sobre o trabalho desenvolvido com essas meninas, né, com as meninas índias, em um projeto extenso do governo do estado, porque no contrato tinha que ficar 15 anos, ficou mais de 20 anos. Então, esse trabalho, essa educação para as meninas era atrelada às normas, às regras, finalidade de civilização, como educação que funcionou como instrumento ideológico, atendendo ao objetivo da República, do momento histórico vivido, da questão de povoar aquela região, o governo do estado também com a necessidade de proteger fronteiras, os índios eram muito úteis nesse sentido. Dentro do colégio, as meninas e os meninos tinham incentivos de estudarem e se casarem lá mesmo. Os que casavam, sendo alunos do instituto, tinham como prêmio um terreno, um lote de terra próximo lá para morar. Então, era tudo
organizado com o objetivo mesmo de uma formação de uma sociedade ali republicana entre os indígenas. Pode passar. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Esse é o nosso livro. O meu e-mail é ferreiragersina@gmail.com. As pessoas que tiverem interesse nessa obra, é só entrar em contato com a gente. E, assim, a gente tem muito mais coisas assim dentro do livro, muito mais fontes, né? Vocês vão poder encontrar assim que adquirirem. Adquirir. Muito obrigada. Obrigada, Cida, pela oportunidade. Estamos aqui para as perguntas. Minha primeira pergunta é como é que adquire? Você entra no e-mail e consegue? Você paga uma quantia? Como é Tá. que funciona? Então, essa é uma situação assim que a gente teve uma certa dificuldade com a editora. Então, eu estou com os livros, né? Vocês podem entrar em contato com esse e-mail é direto comigo, né? E a gente vai ali organizar o preço e o frete, tá? Do livro, dependendo da localidade. Alguém tem mais alguma pergunta? A professora Gersina ou a professora Maria Aparecida? Alguma contribuição? Acho que o áudio da Cida não está. Melhorou? Melhorou. Então, parabéns à Gersina, né? Já dei parabéns sempre que tem lançamento ou divulgação, eu reforço, porque não é fácil fazer uma pesquisa, não é fácil concluir um mestrado, e muito menos publicar em livro. Então, é de se admirar, e também a política do programa de educação da Universidade do Estado do Pará é uma política mesmo produtiva no bom sentido, né? Tem incentivo, e vocês sabem que nós, da área de ciências humanas, gostamos de livros, né? Por mais que a gente tenha que publicar artigo em periódico, eu digo que é osso do ofício. Mas o legal mesmo é fazer um livro onde as ideias estão todas ali, né? Então, Verdade. é muito legal. E Gersina, eu queria te perguntar das fontes sobre as meninas, né? O que você achou de fonte? E queria só fazer uma observação, porque a gente pesquisa a mesma ordem religiosa, que são os capuchinhos, e eles vão reproduzindo os seus métodos, a sua maneira de pensar, de organizar as instituições de educação por onde eles passaram. Então, o que você fala para o Pará, eu penso logo no Instituto de Barra do Corda, que teve uma vida efêmera, durou poucos anos, mas era a mesma estrutura, era a mesma ideologia, era a mesma metodologia, né? E daí eu fico pensando, Gersina, que a gente precisa voltar para trás, né? O historiador tem essa mania de voltar para trás, né? Fazer como o Ginsburg, começar a perseguir os rastros aí, de onde, o que a gente está olhando agora tem um rastro, né? E o Frei Carlos se animou muito com perdi o nome agora, a instituição Isabel, lá do Recife, por onde ele passou, que você também tratou disso no seu capítulo, né, sobre a trajetória dos freis, e todos eles chegaram ao Brasil, foram lá para a colônia, para a comunidade de Recife, e lá eles conheceram a colônia Isabel. E daí tem uma pesquisadora que fez uma dissertação sobre a colônia Isabel, e ela vai dizer que os métodos do capuchinho foram métodos europeus, né? Então, eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa de trás para frente, né? O que você viu no Pará, o que eu vejo no Maranhão, o Frei Carlos viu no Recife. E o que foi feito no Recife foi visto na Europa. Então, eu acho que a gente não tem tempo, lógico, né? Os nossos limites de tempo e de situação existencial e de profissional, a gente não pode fazer esses passeios. Mas me parece que valeria a pena uma hora, gente, não precisa ser agora,
mas uma hora a gente começar a perseguir esse rastro para entender que talvez tenha mais de estilo europeu do que a gente pensava, mas lógico, adaptado à realidade que foi encontrada no Brasil, no Pará, no Maranhão, aonde os freis passaram, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante, né? Mas a minha pergunta é essa, suas fontes sobre essas meninas, né? Então, essas fontes foi uma coisa assim bem difícil, como falou no início, tirar leite de pedra, né? Porque a dificuldade de encontrar elas nas fontes é muito grande. Eu precisei ir para Fortaleza, fui para o Maranhão, não encontrei nada. Aqui no Pará, não encontrei nada. Fui para Fortaleza, e assim, a irmã me dava assim, gotinhas por gotinhas, assim, né? Página por página. Hoje ela dava uma página, aí amanhã ela já dava outra. Fiquei uma semana em Fortaleza, e fui olhando, lendo, aí elas foram aparecendo, coisas que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Então, eu pude assim, fazer um trabalho, por exemplo, mais interessante, porque eu tive que me deslocar atrás delas, porque assim, elas não têm mais como é que eu digo, a casa mãe em Minas, em São Luís. Elas já saíram daí faz tempo, né, de São Luís. E ficaram lá. Ficando lá, tinha ordem do Vaticano para não mexer em nenhuma fonte que falasse do Frei João Pedro. Então, ela me dava uma coisa transcrita assim muito, muito observada, ver se não falava muita coisa dele e tal. Então, eu fui fazendo esse garimpo, né? Fui fazendo um garimpo, mais ou menos, em relação a isso, e fui contando. Eu encontrei, aqui no Pará, logo no início, eu encontrei um relatório do Instituto, porque o Instituto ele tinha a obrigação de fazer um relatório para o governo, né, das suas atividades, do desempenho das crianças, como as crianças estavam aprendendo. Então, eu consegui do Frei, esqueci o nome dele, é o Samarate, o Frei, me desculpem aqui, rapidinho, esqueci o nome dele, mas ele foi o primeiro diretor do Instituto. Então, Daniel, Frei Daniel de Samarate. Frei Daniel ficou 10 anos à frente do Instituto. É um frei também que eu acho muito interessante a vida dele, até porque ele contraiu a hanseníase aqui no Pará, né? As crianças eram acometidas também das doenças, porque a gente vê que os frades naquela localidade, eles eram chamados para tudo, para tudo. Então, a gente percebe assim que nós humanos mortais, nós poderíamos morrer e contrair a doença, mas o frei não, o frade não, porque ele era o mensageiro de Deus, aquela coisa toda, né? Então, ele transitava livremente por esses locais e voltava para o Instituto, né? Muitos deles, muitas crianças, e aí ele contraiu, ele veio a falecer de hanseníase, né? E eu encontrei esse relatório do Frei do ano de 1905, em que ele veio fazer um trabalho de apresentação para o governador. Foi muito interessante, porque aí você vai trabalhando e vai trazendo uma série de coisas. Foi um achado. Mas foi muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. A professora Socorro Lima, uma amiga minha, falou assim, Jacina, tu tá cheia de fonte. Eu disse, não dou para ninguém. Ela trabalhou também em relação às meninas aqui no Instituto. Então, eu não dou para ninguém, se quiser, compra o livro. Muito interessante. Mas a dificuldade foi muito grande. E até uma colega na apresentação que eu tive dele,
do meu trabalho foi assim: professora, você encontrou algum caderno que as meninas usavam na época que estudavam? Eu disse: olha, não existe mais nada, não existe nem o instituto. Só que subsistiu dessa situação toda foi a igreja, mas o resto é uma tristeza. Você vai lá na vila, tudo destruído. E virou colônia de rancenianos, foi vendido para a União, o Estado tirou todo o compromisso ali naquela área, e aí passou a euforia da rancenias e ali ficou jogado, entendeu? Ali ficou um lugar que é uma tristeza só. A gente vê as fotos antigas de como era, para ver você vai lá hoje, é uma tristeza só. Muito, muito, muito deteriorado, acabado. O Instituto das Meninas só não levaram as telhas porque é muito alto o prédio, não tem como subir e tirar as telhas de lá, mas o resto levaram praticamente tudo. Muito triste. Professora Gersina, aqui no chat, várias pessoas estão participando, estão desejando parabéns pelo trabalho, pela temática. Obrigada. A Rita Maria Oliveira colocou: parabéns, Gersina. Eu pesquiso sobre a missão do Maranhão e provavelmente devo entrar em contato com você. Então, a senhora aguarde. E a Daiane Lima tem uma pergunta. Gersina, qual o motivo do governo do Vaticano esconder essas fontes relacionadas ao Frei Pedro? O Frei Pedro, João Pedro, ele está em processo de canonização. E aí o Vaticano pediu para que não fosse liberado nenhuma fonte que assim falasse muita coisa dele, alguma coisa assim relacionada a ele. Então nós temos muito cuidado em quem chega lá para pesquisar em relação a esse assunto, né? E é por isso, porque ele está no processo de canonização. Gersina, boa tarde, parabéns pela pesquisa. Deixa eu aparecer aqui. Então, se ele já está no processo de canonização, ele já foi beatificado, né? Olha, aí, eu não... É assim que funciona. Para canonizar, tem que beatificar. Para beatificar, se eu não me engano, tem que comprovar 1 ou 2 milagres, se eu não estou enganado. A canonização vai para o 3º milagre. Nas suas pesquisas, você encontrou algo relacionado a isso, a questão de santidade, alguma coisa relacionada para esse lado? Não. Na minha pesquisa, inclusive eu peguei muitas cartas dele, muitas cartas. Eu tenho, assim, um monte de cartas dele. Como eu te falei, Cida, eu não... O Frei Vanderlan, é alguma coisa como Van. Ele me deixou lá no museu e não teve esse cuidado, entendeu? Inclusive, ele disse na época para mim assim: olha, a irmã Utília está querendo muito essas cartas. Ela disse que ela veio aqui no Maranhão buscá-las. Eu disse: deixa eu pegar antes que ela venha. Então, eu peguei muitas cartas dele, muitas, tem muita coisa dele. Ainda tenho que terminar de ler, porque é assim, olha, muito grande. E até onde eu li, não conta nada de milagre. Conta numa vida muito cansativa, muito... porque ele era para tudo, colocava tudo sobre a vida dele, a inteligência dele, a pessoa dele. Ele parece ser uma pessoa tão diplomática, tão inteligente, tão carinhoso, carismático. Ele sabia dialogar com as autoridades, ele sabia dialogar com as mulheres, ele sabia dialogar com os homens. Então, ele tinha um respeito muito grande. Então, quando terminava o mandato dele, que geralmente era de 4 anos, renovava de novo, queriam de novo que ele fizesse trabalho. Então, ele ficava nessa vida cansada, e outras coisas também que ele fazia, né? Mas em relação a milagre, não tenho nenhuma leitura ainda sobre isso. Então, só fazendo um comentário aí, a Daiane, acho que é da Igreja Católica também, né? Mas, ó, gente, processo de fabricação de santo, desculpa que eu uso esses termos, porque é uma fábrica mesmo, com várias etapas, né? Uhum. Então, são aqueles que estão querendo tornar um religioso ou religiosa santo,
que fica enxergando na trajetória dele áreas de santidade, de milagre. Mas quando a gente vai para o arquivo, quando a gente vai para a história, a gente vê um ser humano histórico, né? Com limites, com problemas, com acertos, com erros. Agora, esse olhar milagreiro de santidade é das congregações que querem fazer de seus membros santos, né? Mas na pesquisa histórica a gente descarta isso, até por isso que as congregações às vezes não gostam do resultado das nossas pesquisas, porque a gente tira a santidade da figura, a gente busca a humanidade, né? Então é mais ou menos isso. Então essa questão de milagre aí é fabricação, é releitura de quem tem interesse de projetar a figura dessa forma, né? E fazer santo custa muito caro, viu? É por isso que a canonização do Frei está demorando, porque os franciscanos e as franciscanas, eles têm uma vida baseada na pobreza, né? Então, eles não ficam atrás de grandes fortunas, de investimento, financiamento, mas, em geral, se o processo de canonização não tiver uma mão forte financeira, ele vai demorar mais tempo, né? Então, acho que é isso que está retardando. E uma má notícia é o seguinte, o resultado dessa pesquisa, por que eles estão segurando a fonte? Que daqui a pouco eles vão publicar um livro, que é o livro oficial da igreja, que a gente chama de Positio, e que vem com autorização da autoridade eclesiástica e tudo mais. E nesse livro eles vão colocar a trajetória da pessoa que foi santificada, né? A má notícia é que a irmã Otília me falou alguns anos atrás que o Vaticano, a Congregação para a Causa dos Santos, está reduzindo muito esse material. Eu, por exemplo, pesquisei no meu doutorado e o Positio da Madre Paulina, uma riqueza, cheia de notas de rodapé, um tijolão. Mas agora a irmã Otília disse que vai sair bem resumido, quer dizer, a gente vai ter menos acesso ainda às fontes autorizadas, que são as fontes deles, né? Porque quando era um volume maior, com notas de rodapé, a própria irmã Célia Cadorim, que fez o processo do Frei Galvão, ela já é falecida, eu tenho entrevista feita com ela. Ela fez o processo da Madre Paulina, fez do Frei Galvão e fez daquela outra mulher escravizada, Anastácia, né? Ela era a pessoa mais entendida de santo no Brasil, que ela era postuladora da causa, o que a irmã Otília é em relação ao Frei João, né? E a irmã Célia, ela dizia para mim, na primeira entrevista, ela falou assim, olha, tudo que você quer para sua tese tem nas notas de rodapé que eu fiz. Muita coisa eu utilizei, lógico, só que ela vai interpretar de um ponto de vista de alguém que é de dentro da igreja, e eu vou interpretar de um outro ponto de vista, alguém que está fora da instituição, né? Mas agora, infelizmente, a gente vai ter essa redução. Então, eles estão segurando as fontes, mas quando sair, a gente vai ter pouca coisa, segundo a irmã Otília, né? Não sei se depois vai ter alguma mudança, mas a perspectiva é essa, não é muito boa no sentido que vai reduzir o que a gente mal consegue coletar, ainda vão reduzir no novo formato de Positio, né? Professora, essa questão de, às vezes, a gente tirar a santidade do santo enquanto pesquisador é algo muito real. Eu, como pesquiso igreja, né? Às vezes eles perguntam o que você está escrevendo sobre nós, né? Nós queremos ver o que você está escrevendo, queremos saber, né? Então, há um cuidado realmente muito grande de saber o que esses pesquisadores estão falando. Por isso que eles também não abrem as portas assim, né? Tem tantos arquivos aí, verdadeiros tesouros escondidos, que eles não abrem não para pesquisador. É verdade. A irmã Otília é uma pessoa assim muito, muito dada, muito carinhosa, mas também que recebe ordens, né, de que a gente entende que ela não pode passar de um limite que ela dá. Ela me recebeu muito bem, fiquei lá, inclusive ela é daqui da minha área, do Baixo Tocantins, nós somos paraenses, eu e ela. E trabalhou aqui no colégio que no mestrado eu ia pesquisar e não pesquisei, vou pesquisar agora no doutorado. Trabalhou muitos anos como diretora aqui e entende muito do trabalho aqui, mas ela disse assim, ó, não, vá lá com a outra irmã que está lá, que aí ela vai falar para você. E aí a outra é mais brabinha, assim, sabe, mais assim, acirradinha, ela não é muito assim,
muito política, não. Aí eu, nossa, eu me dou tão bem com a senhora, porque a senhora não me dá logo algumas coisas. Não, não, vai lá em Abaetetuba, lá você consegue com a irmã fulana. Professora Gersina, a Rita colocou aqui no chat, né? Se a senhora puder fazer um comentário, ela colocou que uma das dificuldades que ela está encontrando é o detalhamento das ações educativas desenvolvidas por eles com as crianças indígenas. A minha pesquisa, essa questão do que eles trabalhavam com as crianças indígenas, está tudo tá no relatório do Frei, né? O Frei, como a Cida estava falando ainda há pouco, a gente precisa fazer um trabalho, voltar para trás, né? A gente imagina, sabe, que eles trouxeram muita coisa também, né? Como europeus, mas também aprenderam muito quando chegaram aqui. Essa visão de chegar aqui e ver, ela vai se adaptando ao modo como eles iam ensinando as crianças, né? Então, essas situações a gente vê muito por exemplo, no dia a dia, aquelas sutilezas no refeitório, na hora de dormir, no, no instituto tinha uma pequena igreja, que as crianças tinham ali o horário de fazer suas orações. Então, tem, assim, no trabalho, eu fui percebendo coisas, assim, também diferentes que os índios não aceitavam e outros que mais, assim, participavam, no intuito de querer conseguir estudar, ler, aprender. Haviam, assim, divergências dos indígenas com os freis em a questão do que era interessante, por exemplo, tem uma situação que acontece, eu encontrei numa fonte que era uma rebelião, não bem uma rebelião, mas os índios estavam aborrecidos porque o governador visitou, o governador achou um escândalo um índio ter duas mulheres, chegou lá, o índio tinha duas mulheres, né? Aí o Frei, numa reunião com ele, disse assim, vamos resolver essa situação. Se vocês querem ser cristão, o cristão não pode ter duas mulheres. O cristão tem que ter só uma mulher. E um dos indígenas disse assim, não, negativo. Ninguém vai dizer que eu vou ter que ter só uma mulher. A questão cultural deles de ter mais de uma mulher é dizer que o homem, que o índio, ele é o cara, né? Que isso faz dele um índio que todos vão respeitar, porque ele tem duas mulheres. É uma coisa assim diferenciada do que a gente acha que é na nossa cultura. Então, essas coisas assim, no dia a dia, as meninas elas eram colocadas, engendradas nessa cultura religiosa, principalmente, em todas as tarefas do dia. Ao acordar, é como o Mércio fala no livro dele, O Índio na História, né, na pesquisa que ele fala. Era tudo organizado, os horários de acordar, de orar, de estudar, de voltar, de lavar, de cozinhar, de aprender, de cozer, de jantar, de dormir, de vestir, de rezar, era todas as meninas eram organizadas nas orações, nas dramatizações, no Canto de Maria, inclusive nas fontes eu fiz um quadro em relação a essas atividades que elas faziam durante o ano todo, era preenchida em relação a essas atividades religiosas. Era muito forte isso. Só um comentário, né? Por conta da pesquisa de campo, eu vi que na terra indígena, até hoje, tem indígena com 2, 3 mulheres. Quer dizer, o Michel Sertor tem razão, ele diz que o sujeito se apropria do seu jeito das coisas que são impostas, né? Então, nenhum missionário conseguiu, na verdade, mudar essa cultura que está impregnada nos costumes indígenas, né? Porque eles até hoje, eles escondem da gente. Quando a gente vai nas primeiras vezes, eles não falam nada. Mas depois você vai aprofundando a conversa, né?
Daí que eles vão dizendo, mas eu tenho 2 casas, mas eu tenho mulher em 2 aldeias, e aí vai, né? Então é interessante, né, que apesar da evangelização que foi forte, né, os capuchinhos deixaram suas marcas, outras ordens e congregações também, isso não colou, né? Não pegou, o índio fez uma apropriação do seu jeito. Quando interessava se aproximar mais, ele ia. Quando não interessava, ele não ia. E eu lembrei, Gersina, que nas fontes sobre Orem, as pouquíssimas fontes que tem lá uma coisa que me chamou a atenção. Tem um abaixo-assinado da população de Orem pedindo ao Estado que não fechasse o Instituto de Orem, porque os capuchinhos também, depois do Prata, eles foram para Orem. Orem teve um brilho menor, teve mais dificuldades, não teve sede própria, mas também funcionou por um tempo, né? Um bom tempo, aliás, né? E no mesmo formato dos outros institutos, só que não avançando tanto os estudos. O que avançou mais foi o Instituto do Prata. E daí a gente acha no abaixo-assinado várias assinaturas dos indígenas, quer dizer, os indígenas estão presentes o tempo todo, tentando tirar um ganho, um proveito, no bom sentido, dessas instituições dos capuchinhos, né? Vários deles que passaram pelos institutos e que não passaram estavam assinando lá, dizendo para o Estado não fechar o Instituto de Orem, né? Achei até interessante isso, né? Como é que a Irma Resine e a Alessandra, elas têm razão quando elas apontam a participação ativa dos indígenas na criação do Instituto do Prata, né? Não sei se você achou mais alguma coisa na sua pesquisa, mas essa é uma coisa legal, né? E eu aproveito para só fazer um rápido comentário, por que eu uso Tenterrar e você e muitos outros usam Teneterrara, né? Eu uso Tenterrar porque esse termo passou por uma atualização, e nessa atualização eles tiraram essas vogais, né? Que na nossa língua portuguesa são as vogais, né? E quem que está dizendo isso? São os novos pesquisadores, os antropólogos mais recentes, né? A nova geração de antropólogos, são os indígenas que estão estudando, fazendo seus mestrados, seus doutorados. A Cíntia Guajajara, por exemplo, fez mestrado, também usa Tenterrar, e são os professores indígenas da terra indígena. Eles sempre apresentam Tenterrar e não Teneterrara. Então, eu resolvi adotar o termo acompanhando as novas pesquisas e acompanhando o que eu escutei das aldeias, mas é diferença linguística mesmo, apenas de vogais, não tem problema nenhum. Eu acho bonito Tenterrar, acho lindo o som, né? Como fala, Tenterrar, acho muito lindo. E assim, é muito interessante que, como a gente viu, como tem o exemplo do índio falando para o frade, não, você quer que eu seja um homem fraco? Você quer que eu seja, que eu passe vergonha? Que entrou na questão lá com ele. Assim mesmo, os frades também usavam coisas, né, que os índios usavam, então eles foram adquirindo costumes também, como fazer remédios de plantas, disso, daquilo, quando estavam doentes, né? Tinha um hospital lá, mas era uma coisa assim, bem mais que a gente percebe que eles faziam do que ir com o médico, as plantas da terra, o conhecimento das ervas, e indicavam também para os frades usarem, né? E eles usavam também, né? Então, é verdade que a Irma e a Alessandra falam desse trabalho, inclusive foi esse artigo que eu li, que me chamou muita atenção na época do mestrado, e que eu fui atrás dessa pesquisa, através do artigo delas. Eu falo para elas até hoje em relação a isso. E a gente tem mantido contato, né, em relação, depois dessa pesquisa a gente ficou muito próximo, porque ela disse assim, eu juntei umas coisas, mas eu sei que ficou muito mais coisas, mas na época não dava para desenvolver uma pesquisa mais profunda, porque eu estava no doutorado. E aí as pesquisas foram ficando, é aquela coisa, vem uma coisa, vem outra, aí ficou a Colônia do Prata. Só deu para escrever mesmo o artigo, sim, mas que artigo maravilhoso, né? Porque quando ela fala de um grande projeto pedagógico, realmente foi
um grande projeto pedagógico. E eu ia colocar para as meninas, para a Daiane, para a Aldeane também, que o instituto, ele era, ali os institutos, tanto de menino quanto de meninas, mas assim, nas fontes das meninas, que eu vi sobre as meninas, era que os pais faziam fila durante dias para conseguir uma vaga de matrícula no colégio. Os freis, eles sempre relatavam o dia das atividades do instituto, da colônia, e eles colocam isso. Os pais já estão lá fora, na fila, esperando vaga para seus filhos. Era um colégio assim muito bem quisto pela população, né? E também pelos indígenas lá. Pela população que eu digo dos outros que chegaram, porque a região, vocês vão ler no trabalho, é uma região de nordestinos, que foi uma época que deu uma seca muito terrível no Ceará, no Nordeste, e o governo do estado buscou muito dessas pessoas, vieram muitos de lá. E aquela região ali, a ordem organizava isso para o estado. Aonde vai ficar, davam lote de terra para aquela família, eram famílias e famílias e muitas famílias. Tenho fontes assim que vai numerando tantas famílias tal, fulano tal, conseguir terra para esse, conseguir alimentação para esse, eram todos nordestinos, aquela região lá é bem povoada por nordestinos. Rio Grande do Norte, Ceará, tudo por lá. Gessina, você sabe, você pode me dizer a década da chegada desses migrantes? Se você... Eu não estou lembrada agora, Daiane, mas acho que foi tem um movimento bem parecido no Maranhão, de chegada de muitos migrantes do Ceará, Pernambuco. Rio Grande do Norte. Exatamente, entre as décadas de 30 e depois 50. Não, esse foi bem antes. Bem antes. Foi uma seca no Ceará que foi terrível. Eu acho que foi em 1910, eu não me lembro direito, mas assim, foi bem antes. Bem antes. Eu posso dar uma olhadinha e mandar para o teu e-mail. Pode mandar uma mensagem no meu e-mail, eu te passo essa data, porque a gente tem muita fonte em relação a isso. As famílias, o governo do estado entrava com muitas coisas, com kits assim, com terras e kits para as pessoas comer alimentação, arroz, feijão, isso, sementes para plantar, para ajudar a começar uma vida aqui no estado. Obrigada, professora. Obrigada aos que já contribuíram até agora. Quem que desejar participar, ainda temos uns 10 minutinhos. Vou passar a palavra agora para a professora Maria Aparecida. Eu só queria comentar que a professora Rita, que escreveu aí no chat, é a professora da UFMA também, participa do nosso grupo de pesquisa, está fazendo uma tese sobre o Frei Lourenço e a catequese das crianças, né? Tirando leite de pedra lá, que não é, acho que não é nem de pedra, né, Rita? É de cabra velha que está secando, porque as fontes são pouquíssimas, né? Mas eu queria fazer uma observação, ela falou que sim. Uma observação em relação a isso que a Gessina falou, né? Duas coisas. Primeiro, que o pessoal do Pará, da estadual, né, Gessina, você pode explicar isso melhor, tem trabalhado muito, Rita e todo mundo, o conceito de circulação cultural, de troca cultural. Então, vocês têm esse conceito tão assim impregnado no olhar de pesquisa que vocês acabam analisando as fontes com outro enfoque. E daí vocês conseguem mostrar essas trocas culturais entre os religiosos, os missionários e os indígenas. Então, é um conceito trabalhado por alguns pesquisadores, né? Acho que a Thais também, da UFMG, trabalha esse conceito, né? Que ela retira do Roger Chartier, que também trabalha. Então, a gente tem
e tem aqui no Pará o pessoal que levou a sério isso para pensar a história da educação na Amazônia. E a outra observação é que o trabalho da professora que já esteve aqui conosco, da Jane, né, que lançou um livro recentemente, mas eu já tinha até comprado o livro dela, já li todinho, ela trabalha com as fontes do período colonial. E uma coisa que eu tenho percebido, sabe, Gersina, né, nos materiais que eu tenho, é que os missionários do período colonial e do período imperial, eles escreviam relatórios, que só publicar o relatório do ano do Frei já é um livro. Então, você tem muito material. Agora, esses missionários que vieram aí no início da República, na virada do século XIX para XX, esses capuchinhos que nós pesquisamos, eles têm cartas, eles têm relatórios menores, né? A gente corre atrás desses fragmentos, mas eles não têm constituído um relatório grande que a gente leia de cabo a rabo e encontre muitos elementos para poder perceber a circulação cultural, o aprendizado dos freis com os indígenas e até os camponeses, né? Que eles encontraram aí nesses Brasis profundos, né? Porque o interior é um Brasil profundo. Então, os missionários aprenderam muito, né? Com os camponeses e aprenderam com os indígenas. E até com os quilombolas, que a gente tem menos notícia ainda, né? Mas me parece, eu não sei porquê, se alguém tiver uma resposta, é uma luz, né? Por que esses missionários desse período republicano escreviam tão pouco, né? Será que eles tinham mais serviço? Será que eles, sei lá, é alguma coisa que vai explicar por que a gente encontra relatórios tão robustos no período colonial que a Jane encontrou, inclusive que são fontes já impressas, publicadas, né? E no período imperial eu já tenho alguma coisa, que o relatório do Frei Sávio, por exemplo, no Brasil Imperial, é um livro volumoso. O Frei Rogério traduziu para o português, uma beleza, né? E tem outros também. Então, é uma coisa aí que a gente que pega esse período republicano tem essa dificuldade que as fontes estão muito fragmentadas, né? Não é que a Jane trabalhou e essas do período imperial sejam tão assim abundantes de detalhes, elas não têm, mas pelo menos elas têm um relatório imenso e daquela imensidão de fatos narrados na ótica do missionário. Para o pesquisador, a gente pode ler nas entrelinhas outras coisas e fazer a historiografia, né? Mas, de fato, a gente tem esse limite que eu não sei porquê, não é, Gersina? Você percebeu isso também? Você que lida lá com as pesquisas do grupo do GEDA? A gente percebe, sim. Parece que o período colonial, a gente vê que tem uma certa, não digo assim elite, mas uma certa preocupação em publicar, em buscar, em traduzir, em trazer isso para trazer a público, né? Parece que dá mais assim ênfase à questão da história. Já no período republicano, na questão da ordem que nós trabalhamos, que nós pesquisamos, a gente já sente mais dificuldade. Eu encontrei muita coisa no museu, mas tudo em italiano, sabe? Eu não sei se ali estava falando alguma coisa que eu queria, mas só o fato de você ter um mestrado para fazer, né, que é 2 anos, você faz 1 ano de disciplina e vai se atropelando toda para estudar, para pesquisar, para concluir a dissertação, até você pegar todo o material para fazer traduzir, é muito tempo para você, tempo e dinheiro, né, amiga, porque é complicado. Então, parece que não tem o interesse de fazer. Acho que esse trabalho assim, seria muito mais organizado pelas ordens, né? De trazer, mas acho que não tem o interesse mesmo, porque não querem que seja divulgado, alguma coisa assim. Mas se tivesse traduzido vários que eu encontrei no italiano, principalmente do Frei, o Nembro, não sei se você já ouviu falar, o Nembro, esqueci agora o primeiro nome dele. Ele escreveu bastante, inclusive eu tenho 2 livros dele aqui, que ele fala sobre a congregação. Mas outras coisas eu encontrei tudo em italiano, sem tradução. Sem tradução.
Aí fica mais difícil ainda. Muitas pessoas dizem, muitos pesquisadores dizem que essas coisas, às vezes, essas fontes, talvez elas não estejam nem mais aqui, estejam na Itália. Talvez eles tenham escrito muita coisa, mas sem acesso, sem que a gente tenha acesso. Era uma das coisas que eu ia supor. Era justamente isso. Porque tanto você não acha nos locais onde aconteceram essas coisas, no caso, você foi achar documento em Fortaleza, por exemplo, que, assim, você pesquisando sobre o Pará, achando coisas em Fortaleza, nesse sentido. Isso. Não sei também se tem alguma coisa a ver com, sei lá, a mentalidade de quem registrava essas coisas na época, ou se tinha esse embate de questão de língua também, porque você tem uma congregação que é italiana, então vai prezar mais essa língua, vai pesar mais essa língua. Ou se, o que eu tinha falado nisso, se tinha alguma questão de mentalidade de registro dessas pessoas, porque no período colonial você tem todo sei lá, aparentemente uma preocupação em registrar o máximo possível de diários de tudo, como era essa vivência desse povo aqui nesse lugar. E enquanto depois, com o tempo, vai se tendo mais queima de arquivo. Tipo, apaga, esquece, estamos mudando. O Brasil agora é república. Nova criatura, nova mentalidade, sendo que, no fim das contas, continua a mesma coisa. Só o discurso em si, de tentar trazer algo novo, de que forma esse discurso teria impactado também nos registros ou nessa mentalidade de se registrar as coisas. Porque, como a Aparecida comentou, às vezes você acha alguns relatórios, até extensos, mas assim, um relatório no meio de uma década, no meio de um período enorme da existência de um instituto. E aí você tem uma menção apenas dele, naquele relatório que calhou de ser bem detalhado. E aí tem toda também a questão de por que esse relatório apenas foi o mais detalhado, enquanto os outros não foram. Várias dúvidas, perguntas, suposições, hipóteses. Eu tenho uma professora da Universidade Federal do Pará, a professora Laura Alves, ela trabalha em infância, instituições, e no ano de 2018, que eu estava escrevendo sobre o Instituto do Prata, ela também falou num trabalho, num seminário sobre o Instituto do Prata. Eu falei assim, ei, qual é? Está falando sobre o Instituto do Prata? Só que a pesquisa dela, sabe onde foi? Portugal, na Biblioteca de Évora. Ela disse que lá em Portugal nós vamos encontrar muitas coisas do Pará. Agora, como foi chegar lá, eu não sei. Muitas fontes. E aí Brasil colônia, né? O Brasil ainda sendo uma colônia, depois de todo esse tempo ainda dependente, ainda com ligações muito próximas. A Jane, nós somos amigas e irmãs. Eu e a Jane, mais uma galera do mestrado, a gente está no doutorado. E aí, quando foi no doutorado, a banca perguntou para ela: você acha que tem pernas para essa investigação do seu objeto? Que é na colônia, né? Ela falou assim: você falou aqui no seu projeto que se for preciso, você vai até Portugal pesquisar. Você tem como ir lá? E ela disse: tenho como ir lá, sim. Porque assim, a gente já sabe que uma parte dessa história do Pará está lá em Portugal. É impressionante. Né? Muitos pesquisadores, sempre nesses congressos, né, que vão, já que sabem, já fazem a oportunidade de ir lá nos museus para poder pesquisar. A professora Laura foi uma delas. Inclusive, ela trouxe essa pesquisa de lá, e o Prata, eu sofrendo para conseguir alguma coisa, tive que ir para Fortaleza, e ela pegou algumas coisas lá em Évora. Nossa, Gersina, para mim é a maior revelação do dia. Quer dizer que tem documento do Instituto do Prata em Portugal? Essa para mim é nova, viu? Eu achava que tinha em Milão, em Roma, no Arquivo dos Capuchinhos, mas que interessante, né? Muito interessante. E tem um problema do italiano. Eu tive que estudar italiano no doutorado, porque os meus sujeitos eram italianos, né? Também italianos. E tem um problema na questão do italiano. Eu já tive algumas dificuldades de ler documentos em italiano lá no Arquivo de São Luís dos Freis,
porque também é um italiano de dialeto. Então, a gente não consegue traduzir algumas palavras. Teve um dia que eu quebrei a cabeça com um senhor lá do arquivo, que é um ex-capuchinho que continua trabalhando com eles, né? Italiano. E ele mesmo não conseguia traduzir uma palavra, porque era uma palavra do dialeto, não era da língua oficial italiana que a gente estuda hoje, né? Então, tem uma série de dificuldades. Mas eu li algumas coisas em italiano, e o início dos livros de Tombo sobre essas instituições, o do Pará, eu só abri, fechei, carregaram para Roma, até hoje não voltou. Por isso que você não achou também sobre o livro de Tombo do Instituto do Prata. Uma letra maravilhosa, um livro enorme, não cabia na estante do arquivo, era guardado à parte num armário na sala do Frei Rogério. Eu consegui ver, né? E daí... É um italiano, quando eles chegam no Brasil, além do problema do dialeto, mistura com o português. Então, tem hora que você lê uma frase que está em italiano, no meio tem palavra em português. Então, é um trabalho muito exigente. Precisaria que o pesquisador contratasse um tradutor para o tradutor, e tem ainda o problema da grafia, que o português de época era muito diferente do português que a gente tem hoje, né? Quer dizer, são vários limites e desafios que uma hora a gente tem que enfrentar, né? Eu tenho algum material que eu consegui fazer xerox, mas e até do Nembro, aquele livro que ele tem em italiano, eu uso, tem muita novidade lá nos rodapés, né? Mas a gente tem que gastar muitas horas para poder escrever meia página em cima desses documentos, a gente gasta mais de um dia, né? Quer dizer, a gente não tem todo esse tempo, e no Brasil, cada vez mais se investe em pesquisa, a gente não tem dinheiro para poder fazer pesquisa no exterior. Acaba essa dificuldade do país não investir na ciência, acaba obrigando a gente a pesquisar os temas nacionais, daí a gente deixa de pesquisar esses temas que são de circulação internacional. Quem é que levou para Portugal? Teria que ver também a circulação que ocorreu aí dessa documentação através das pessoas que fizeram isso, né? Então, é tudo muito difícil. E quando sai um trabalho desse, igual da Gersina, é da gente aplaudir mesmo, porque fazer pesquisa no Brasil é muito suado, e, sobretudo, quando a documentação é de arquivo particular, porque o arquivo dos religiosos é um arquivo particular. E o arquivo particular não é tão aberto assim, né? A gente tem dificuldade para entrar no arquivo, com exceção do arquivo de São Luís, que eles não eram assim, viu, Gersina? E eu sou testemunha. Eu, para entrar naquele arquivo, tive que ter a mediação de um ex-capuchinho. Depois, eu acho que foi. Daí eu pesquisava lá, mas a Gorete, a professora Gorete foi depois de mim, como ela morava em São Luís, era muito mais fácil para ela, e uma outra pesquisadora piauense, que trabalhava em São Luís, agora ela voltou para o Piauí, esqueci o nome, na área da comunicação. Então, nós ali fomos as primeiras, e eles foram se acostumando com a nossa presença. Mas eu me recordo dos freis do Conselho Provincial, que é a hierarquia deles, né? Passar no corredor e eu ficar constrangida de estar fotografando um documento e parar momentaneamente de fotografar, porque tinha uma autoridade do convento me observando, né? Então, mas isso tudo foi superado. Hoje, eles permitem que a gente acesse o arquivo, que faça xerox, né? Mas eu acho que nós, lá atrás, eu comecei lá em 2013, e essa menina da comunicação começou antes de mim, e a Gorete depois. Eu tenho lá até o dia que eu fui registrado naquele livro, né? Eu acho que nós ali contribuímos para eles se abrirem mais hoje, mas é coisa rara no Brasil o arquivo de religioso ser aberto igual é o aberto deles, viu? Mesmo que a gente não encontre muita coisa. Eu fiquei maravilhada, porque eu acho que vocês mesmo abriram as portas, né, para os pesquisadores serem recebidos com mais carinho lá, porque o Frei Vanderlan, quando eu entrei lá, ele me tratou super bem, trouxe a secretária dele, que eu precisasse, e vai falar dos capuchinhos, que maravilha. Olha, eu vou lhe dar de presente um livro aqui dos capuchinhos, me deu aquele livro grossão do Zagonel, que fala da história dos capuchinhos. Ixi, nossa, muito lindo. Do Zagonel, ganhei de presente, e ele foi dizendo,
pegue tudo que você quiser, bem aqui ao lado tem uma xerox, você pode ir lá, tire xerox do que você quiser e volta. Nossa, fiquei maravilhada, quase que fiquei assim maravilhada. Nossa, que legal, que legal. Fiquei assim, eu e uma amiga que foi para me ajudar, eu dizia assim, onde tiver Colônia do Prata, me manda. Aí era muita coisa, sabe? Era muita coisa. Aí foi muito bacana, foi muito bem recebida. E eu amo São Luís, amo. E tem um detalhe aí afetivo, subjetivo nas entrelinhas. O Frei arquivista atualmente, ele é do Pará, né? Ele é de Belém, então ele tem todo um carinho. Tem isso também, que já favorece, né? Favorece. A única coisa que eu senti foi que ele disse para mim, olha, tem uma sala ali que está toda bagunçada, é fonte jogada pelo chão, por tudo. Eu cheguei tem pouco tempo, eu estou tentando organizar. O Frei responsável dessa sala, ele foi fazer um curso para digitalizar as fontes. Então, por isso você não vai poder entrar lá. E eu não aconselho, porque tem muita poeira lá dentro. Olha a vontade de entrar nessa sala. Porque assim, ele me mostrou uma outra sala, né, que eu pude participar lá nas pesquisas, mas eu até hoje não voltei mais, né? Eu fui lá em 2018, defendi 2019 e até agora não fui mais lá, não voltei. Então, e tem um detalhe que eu fiquei sabendo com o tempo, porque eu acho que eles têm tanto trabalho, né, missionário, que os detalhes acabam passando despercebidos, né? Mas no início do processo de beatificação do Frei João Pedro, veio uma equipe lá de, não sei se de Milão, de Roma, acredito que de Roma, e eles fizeram microfilmagem do arquivo. Então, eles já têm esse material, eles não têm a máquina para a gente fazer a leitura, né? Mas eles já têm a microfilmado, acho que eles nem sabem tudo que eles já têm lá, né? A gente acaba sabendo da conversa de corredor, vai contando uma coisa, vai contando outra, e a gente vai entendendo como é que funciona o arquivo deles, né? Mas eles têm tudo microfilmado, viu, Gersina? É que eles não têm como disponibilizar para a gente. Eu acho que faltaria, né? Falta equipamento. Eu acho que é recurso, né? Porque para fazer isso não é barato, é caro fazer esse trabalho, é muito caro. A questão de recurso também é muito importante. Para digitalizar fontes tem que ter a mão de obra especializada e dinheiro. A Daiane tem uns comentários aí no chat. Acho que não sei se ela perdeu aí. Eu posso falar. É que isso é uma coisa que eu ouvi de um franciscano. E ele falou que, pelo menos na província dele, nenhum dos jovens, nenhum dos estudantes se interessavam em falar sobre a história deles, tantas fontes, a riqueza que eles têm lá dentro, e ninguém se interessava. Então, precisou vir um historiador de fora para poder mexer nos arquivos, porque eles mesmos não se interessavam por isso. Né? Então, eu estou pensando agora, refletindo, realmente, se eles mesmos mergulhassem nas fontes que eles têm, a gente poderia ter um pouco mais de acesso através da escrita deles também, né? Claro, com outro olhar. Né? É muito importante. A gente muito tem importante. Historiadores também, pedagogos, enfim, várias profissões. Quando eu comecei a pesquisar sobre a Colônia do Prata, eu fui na Igreja dos Capuchinhos aqui em Belém. Eles têm um museu muito bonito, a igreja é muito linda. Aí tinha um rapaz lá que era franciscano, falou assim para mim, olha, a senhora poderia vir no dia tal, que o Frei Silvio, não sei se era Silvio ou Sávio, ele é historiador e ele pesquisa, ele tem muito conhecimento sobre a Colônia do Prata. Beleza, aí acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu fui atrás desse Frei lá, eu nunca encontrava. Acho que foi 3 ou 4 vezes, na quarta vez ele disse assim, eu sinto muito, mas ele foi embora para São Luís. Quando cheguei em São Luís, procurando o Frei historiador, não encontrei, acho que ele foi embora para Roma. Meu Deus, esse Frei é muito importante, olha.
historiador, o único de lá, daqui, foi para... E eu não encontrei, nunca consegui falar com ele. Mas esse trabalho também tem que ter alguém que tenha, assim, na veia, a vontade, a motivação para poder escrever. Não é qualquer um que faz, né? Que escreve a história, que deseja, que é motivado. Mas tanto isso entre nós ou entre eles também é a mesma coisa. Só um comentário que é fofoca de arquivo, né? Mas o Frei Nembro, né? Que é um dos que mais escreveu no século XX sobre a história dos capuchinhos no Maranhão. Quando ele faleceu, foram depois arrumar o quarto dele e acharam tanto documento que estava extraviado do arquivo, né? Porque ele pegava os documentos e levava para o quarto. E coisa mais curiosa ainda, não tem, essas coisas não estão escritas, né? A gente sabe da convivência. Mas o Frei Rogério, também falecido, né? Ele me contou o sacrifício que ele fez quando ele foi na província de Milão, porque também os freis do arquivo da província de Milão não eram abertos para os freis do Brasil, não abriam tantos arquivos. Então, sabe o que o Frei Rogério fazia? De dia, ele ia para o arquivo lá deles, histórico, catava os documentos e à noite dava para o sobrinho dele fazer xerox. E no dia seguinte, o Frei Rogério devolvia os documentos. Então, o Frei Rogério também sofreu muito para buscar algumas coisas que estão hoje no arquivo de São Luís. Foi fruto do sacrifício dele, porque os colegas lá de Milão não abriam tanto o arquivo nem para ele, Frei Rogério. Aí você vê a dificuldade de um pesquisador que não é religioso, né? Ainda mais mulher. A gente vai ter muito mais dificuldade mesmo de ter acesso aos documentos, né? Mas me parece que isso é mais comum acontecer do que não acontecer, até entre eles, né? Então, o Frei Rogério, infelizmente, faleceu e ficou doente antes de falecer, né? Mas ele era o maior incentivador da compilação dos documentos capuchinhos. Ele morreu e deixou muita coisa, mas tem muita coisa para ser feita. Eu peguei o que eu pude, né? Eu fiz a feira, mas a minha feira não foi tão completa, porque para a gente capturar documento demora muito tempo, né? A gente precisaria morar em São Luís e todo dia ir lá fazer um pouquinho a pesquisa. Mas é interessante tudo isso. Eu acho que para quem está escutando aqui hoje, que é aluno de graduação, talvez não tivesse ideia de como é que a gente faz pesquisa, né? Mas a nossa pesquisa na área da história é árdua mesmo. A gente põe a mão na massa e não é fácil, não, gente. É uma luta. Então, cada coisa que a gente descobre e traz para a pesquisa é um grande achado científico. É como se a gente estivesse trazendo para a pesquisa da história um pedacinho da descoberta de uma vacina, né? Vocês viram agora a vacina da Covid, que foi uma vacina que tem uma preocupação internacional, tem muitos grupos pesquisando, tentando produzir a melhor vacina possível. A gente ainda não conta com a melhor vacina possível, né? Mais protetora. Mas, enfim, a pesquisa do campo da história é assim, a gente está contribuindo com um pedacinho da pesquisa de uma vacina, né? Então, cada achado é uma riqueza imensa, né? Tem aí o chat, a Letícia dizendo, estou achando fascinante. Então, Letícia, vamos lá, se você está achando fascinante, vamos fazer pesquisa de história. Te convido, viu, Letícia, e todo mundo que tiver vocação e amor a essa causa. Tem que ter amor, né, Gersina? O meu professor ele diz assim, para fazer pesquisa tem que ter tesão. Desculpa a expressão, mas ele fala assim, né? Tem que gostar, tem que estar motivado, porque não tem como você querer ter o sacrifício de procurar, de correr atrás, de ir aqui e ali, de receber não, de ser maltratado, de pegar um arquivo cheio de poeira e passar mal. Eu sou alérgica, né? Eu tenho alergia.
isso e aquilo, mas é muito gratificante, é maravilhoso. Quando fala nessa pesquisa da dissertação, assim, eu me arrepio todinho. Ai, que maravilha! É muito gratificante. Quer dizer que para quem for pesquisar em arquivos, já leva uma toalhinha para passar em cima das poeiras, já leva um negocinho para soprar, já leva quais são os utensílios do arqueólogo de documentos. Nessa fase pela pandemia que nós estamos vivendo, não vai ter diferença nenhuma. Você vai com uma capa, vai com a máscara, vai com a luva, beleza, leva o seu álcool, já está tudo certo, porque agora não tem. Está todo mundo nessa vibe, né? De máscara, de luva, de tudo. Então, antes a gente achava assim, olha aquele astronauta ali, tá, parece um astronauta. Era uma coisa assim, eu entrava no arquivo, tava todo mundo, principalmente jornal, né? Aqueles jornais mais antigos, que tu tem que ir virando devagarinho a página e tal. Aquela poeira que vem, tem que estar protegido, senão levar o álcool, a máscara, a luva e tudo mais. Alana, acho que já pode ir fazendo as considerações finais, né? Certo. Deixa eu ligar aqui a câmera. Deixa eu ver como é que tá o estado. Não muito bom, mas boa noite. Tudo bom com todo mundo? Perdão, tá clima muito seco aqui em Imperatriz e aí a garganta tá pedindo socorro, faz hora. Então, agradecer a todo mundo que ficou até agora, que acompanhou, que contribuiu com os comentários, contribuiu com as perguntas. Sempre fica mais interessante quando vocês acham interessante também e a gente pode compartilhar essas experiências que realmente nem todo mundo assim tem, ou tem em diferentes estágios, né? Você tem professores aqui que tiveram várias experiências, já estão passados os seus doutorados, então tem muita coisa interessante do ofício em si, que deixa a pesquisa mais mágica e mais gostosa mesmo de se ouvir sobre ela, para além dos resultados que você obtém, a forma de labuta mesmo que esses pesquisadores tiveram até chegar naquele texto lindo, maravilhoso, que você tem acesso facilmente num livro. Por isso que realmente a gente fala que é muito importante, muito grandioso você conseguir publicar sua pesquisa, você conseguiu publicar uma pesquisa como a da professora Gersina, quando você ouve todo esse relato, né, de arqueologia, como eu tinha falado, de arqueologia do documento. Mas, então, agradecer novamente, Gersina, agradecer a Maria Aparecida, muito obrigada por essa colaboração, esse collab de vocês duas, apresentando esse tema muito interessante, muito presente também na nossa história, né? História indígena, educação, Pará, aqui, tudo muito próximo, Pará, Maranhão, Pará Imperatriz, principalmente. E informar também vocês que a gente continua na mesma dinâmica de publicar o formulário, perdão, publicar o formulário de avaliação desse nosso encontro no Classroom. Então, fiquem ligadinhos lá no Classroom, todo mundo. E uma boa noite. Espero que todo mundo vá para a cama, vá dormir, vá comer, ou vá vivenciar esse momento pós-encontro, pensando em todas essas coisas que foram faladas hoje. E muito obrigada mesmo. Boa noite. Caso Gersina e Maria Aparecida queiram falar algumas últimas considerações, deixo aberto o microfone para vocês. Fica à vontade. Como tá dando de ver aqui, o pessoal tá agradecendo muito também, dizendo que aprendeu bastante Que e legal. acharam o topo das galáxias. Que legal, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que se pudesse, eu com a Cida, a gente ia ficar conversando aqui sobre pesquisa até não sei quantas horas, mas tem que fechar, né? Muito agradecida. Vou compartilhar com a Cida um convite e um link que sexta-feira, dia 10 de setembro, às 19 horas, vai ser uma noite de autógrafos aqui. Vamos fazer para poucas pessoas. Vou mandar o convite, vocês vão poder assistir pelo YouTube, pelo Facebook, a noite de autógrafos do livro, né? E quem quiser participar, Arrasou. fique à vontade, tá? Fique à vontade. E é isso aí, vamos marcar, quem sabe, quando
as coisas estiverem melhor, né, Cida? Marcar um café para a gente conversar muito sobre nossas pesquisas. Maravilha, eu amo. Obrigada a todos, boa noite, bom final de semana e vamos que vamos, né, na pesquisa. Não, o pessoal já está querendo aqui o autógrafo. Gente, entre em contato no e-mail da professora.